Cantora e compositora carioca, Júlia Mestre retorna após 2 anos com mais um novo álbum em carreira solo, Maravilhosamente Bem. Sequência ao material entregue em Arrepiada de 2023, o disco produzido em parceria com Gabriel Quinto, João Moreira e Gabriel Quirino mergulha no pop dos anos 80 e ainda abre passagem para nomes como Marina Lima. Para mergulhar no processo de criação do álbum, eu recebo a cantora em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje recebo ela, Júlia Mestre, para conversar sobre o álbum Maravilhosamente Bem. Seja bem-vinda, Júlia. Olá, muito prazer chegando aqui, com licença, hora de tirar o sapato e entrar na casa, né? Seja bem-vinda. Entrando com jeitinho. Júlia, o disco tem esse nome, Maravilhosamente Bem, mas quando ele começou a ser produzido, as coisas não estavam tão bem assim para você. Você mesma publicou no seu Instagram um texto em que você fala o seguinte texto, que você estava se sentindo cabisbaixa, enquanto por fora tinha que aparentar as garras de felina. Por dentro, vivendo um processo interno de cura. Dito isso, eu queria que você contasse pra gente como que foi mergulhar nesse processo de composição do disco, de criação desse novo álbum, do seu segundo álbum, e como que foi essa transformação sentimental vivida ao longo dele, porque ele é um disco que tem seus momentos de altos e baixos, mas em essência ele emana uma alegria muito grande durante boa parte das faixas, né? Contar um pouquinho do projeto, do processo, né, do álbum. Quando eu fiz o primeiro post de lançamento, que estava já virando para meia-noite, eu escrevi esse parágrafo falando desse processo, né, que foi um álbum que nasceu sobre um desabafo, um momento de eu estar passando por um momento interno de dor, de processo de cura, e foi um álbum que realmente ele trouxe luz e trouxe brilho, e eu finalizo escrevendo Maravilhosamente Bem, que realmente foi um processo que me reacendeu a chama, e eu sinto que por conta desse processo, eu hoje me sinto maravilhosamente bem. Então eu sinto que esse álbum, ele também, eu tenho esse desejo de que ele seja inspirador para outras pessoas também, que essas pessoas se sintam conectadas com essa mensagem e que também tenham vontade de iniciar seus próprios projetos, para que seja um momento de confiar no seu instinto, no que está gritando voraz dentro de você, porque com certeza que se você seguir o seu instinto, com certeza você vai se sentir contemplado por ele e vai se sentir maravilhosamente bem. Sinto que quando eu comecei a compor a Sou Fera, foi um momento de desabafo. Eu estava vivendo uma turnê muito intensa e às vezes pode parecer contraditório, né? Quando a gente está vivendo a turnê, é um momento que você vê o artista ali no palco, no seu puro brilho. Só que às vezes há outros relatos, né, de artistas contando que sempre é um momento muito instável, de estar fora da rotina, de passar muito tempo fora de casa, de ter que se adaptar a muitos lugares diferentes em tão poucos dias. Eu acho que isso acaba mexendo muito com a gente internamente. E fora a situação da turnê, eu acho que eu também estava vivendo um processo pessoal ali difícil, e eu estava tentando absorver aquilo que estava tudo acontecendo dentro de mim. Eu já estava 1 ano sem compor, sem criar. E aí, num dos meus exercícios que eu tenho de diário de bordo, de ter um caderninho que me acompanha em todas as viagens, no final do caderno, eu tenho um segundo exercício, que, para além dos desabafos, eu tento fazer a escrita em forma de verso, já tentando praticar a forma de composição ali. E eu vi que Sou Fera foi a primeira composição que saiu do disco, e aquilo me brilhou os olhos. Fazia tanto tempo que eu não compunha, fazia tanto tempo que eu não botava pra fora uma canção. Saiu assim como de repente, e aquilo me alertou. Foi como algo de fora me dizendo assim: Júlia, tá na hora de viver uma nova fase. Então, com a composição em mãos, eu só tinha uma. Eu falei, tá na hora de começar um novo disco. Aquilo foi em dezembro de 2023. Eu chamei os meus parceiros que hoje também estão produzindo o disco junto comigo, né? O Gabriel Quinto, Gabriel Quirino e João Moreira, que eles também tocam. João Moreira baixo, Gabriel Quirino teclados, Gabriel Quinto guitarras e violões. Eu chamei eles para produzir comigo. E eu falei assim, vamos entrar em processo de imersão, fazer o disco novo. Eu só tinha uma canção, 4 meses para levantar as bases.
Daí todas as músicas do repertório foram saindo nesse tempo, assim. E abril a gente finalizou com as gravações de bateria de tudo que a gente trabalhou de dezembro de 2023 até abril de 2024. A gente levantou as bases, as minhas músicas foram saindo de todo aquele tempinho ali. E aí, em abril de 2024, eu já fui gravar as baterias. E aí, a partir disso, de abril de 2024 até junho, a gente foi gravar as cordas. Depois a gente foi fazer de junho até dezembro, foi processo de vozes e fazendo os últimos arranjos de sopro. De dezembro a janeiro foi mixagem. Fevereiro de 2025 eu já tinha master e pronto. Já estava falando de lançamento. Você deu as datas certinhas. Ok. Porque a gente faz a data de lançamento, né, que foi o 8 de maio, mas é um processo que demora muito, é um processo de formiguinha, assim. Então é bom compartilhar para a gente poder também mostrar como é um processo lento, assim, né? Não é só a data do lançamento, mas tem muita história por trás, né? Perfeito. No álbum anterior, a gente tinha alguns acenos para a obra da Rita Lee e da Marina Lima, que eu sei que são grandes referências para você. Aqui esses elementos voltam, tanto que a gente tem a presença da Marina em uma das faixas que a gente vai mergulhar daqui a pouco aqui, mas você vai atrás de outras conexões musicais aqui. Tem um tempero latino, tem um pop mais atmosférico, tem vários outros elementos que vão para muito além do que você havia explorado no seu álbum anterior. Eu queria que você contasse um pouco, você falou que foi um processo longo de construção, como que você foi se organizando, onde que você estava mirando, o que que você queria chegar nesse novo álbum aqui? Eu sempre tento olhar pela minha própria trajetória, né? Agora, no momento que eu tô conversando com você, eu tenho 28 anos, né? E já comecei esse processo de composição, de entrar com as minhas primeiras gravações, foi com 18 anos. Então, eu já tenho aí uns 10 anos de trajetória, né? Eu, tentando olhar pela minha própria caminhada, eu comecei com um primeiro EP, que a gente tem vergonha até de falar, que foi o Desencanto, que foi minha primeira composição ali, me entendendo como compositora no mundo. Veio uma canção que veio a partir de uma decepção amorosa, e por isso Desencanto, né? A frase era: aprimora, desperte o que só eu conheço e vá embora de minha vida. Daí, com 18 anos, eu entendi que havia essa faísca pulsante de trazer os meus sentimentos em forma de música. Logo depois eu venho com o meu primeiro álbum solo, né? Porque antes foi um EP, que foi o álbum Gêmeos. E ali eu flertava muito com a MPB, né? Um disco muito percussivo e com letras muito inocentes também, né? Tinha a canção Mudar o Mundo, sobre o desejo de mudar o mundo com a minha mãe, com a minha fé, e que gente mais bonita, sabe? Então tinha aquele discurso do primeiro álbum, dessas primeiras visões diante de uma adolescente que tá... Ele é bem inocente, assim, ouvindo em retrospecto, se entendendo, né? Como mulher, assim, né? Logo depois, vivendo ali o processo da pandemia, acontece o Arrepiada, que aconteceu de um projeto que eu fiz para televisão no Canal Bis, que foi uma homenagem que eu fiz para a Rita Lee, que foi um programa de 1 hora na televisão, o que é muito raro de acontecer, né? Eu me vi ali estudando o repertório para apresentar na televisão um programa com 1 hora de música, né? E eu estava bem viciado naquele disco de 79 para 80. Então daí você já começa a entender a minha orientação de estética. Porque eu comecei a estudar um repertório inteiro voltado para aquele momento. Então eu já me vi adentrando aquela época e não só ouvindo Rita Lee, mas começando a entrar em artistas e músicas daquela época, assim, né? Então eu fui para Lincoln Livette, e que dali já me puxou para Robson Jorge, que dali me leva para Marina Lima. A coisa, né? Do Brazilian Boogie rolando ali. Brazilian Boogie, exatamente. Então eu já comecei a buscar músicos que conversavam e flertavam com aquela estética, né? E daí nasce, a partir desse projeto, a composição Arrepiada. E como eu falei que aconteceu com uma Maravilhosamente Bem, que nasceu uma canção e aquilo me chamou para uma nova fase, eu tendo a ser uma pessoa que espera esses sinais divinos, né?
Sinais da Natureza. Nasceu a composição Arrepiada a partir daquele projeto que eu tinha feito para televisão, homenageando a Rita Lee. Eu falei, caramba, nasceu uma composição totalmente inspirada nessa fase. Daí, com Arrepiada, eu chamei o Lucas Ferreira para produzir o disco comigo e aí fizemos Arrepiada. E aí o que fala? O nome desse álbum, ele é totalmente essa reviravolta, assim, né? Como o próprio nome diz, em caixa alta, arrepiada. É como um grito, assim, de querer totalmente mudar a estética que eu tava vindo já para um novo caminho, né? Então, arrepio, vim aqui para chacoalhar o mundo, sabe? É totalmente aquela pessoa que vai quase acompanhando as fases, né, de crescimento, né? Já vem ali a adolescência, totalmente reviravolta. E aí, quando eu comecei a fazer os shows do Arrepiado ao vivo, eu me conectei muito com a banda que eu tinha chamado para tocar comigo, que flertava muito também com essa estética. E foi a banda com quem eu fiz o convite para fazer a produção do Maravilhosamente Bem. Durante o Arrepiada, também aconteceu a explosão do Bala Desejo na minha vida, e que foi um projeto onde me deu uma escola enorme, assim, porque a gente viajou o mundo inteiro, eu fiz show no Japão, foi um disco que foi premiadíssimo, chegou até o Grammy Latino, e aí eu acho que se antes eu tinha uma visão que era da minha cidade, realmente o Bala Desejo me abriu para o mundo e me mostrou o que é ser uma artista de verdade, assim, essa escola que é estar no palco, de estar viajando festivais afora, de encarar públicos gigantes. E aí eu acho que isso me fortaleceu a me entender a minha personalidade, a minha força enquanto artista e entender o meu flerte de estar no palco e de poder seduzir uma plateia e querer realmente me certificar e estar cada vez mais me ambientando no universo da música, né? Então daí nasce Maravilhosamente Bem, que é meu álbum atual, o meu álbum favorito, e é a fase que eu tô totalmente maravilhada, contemplada, porque é um projeto que acaba de nascer, e eu sinto que pela primeira vez eu consigo trabalhar uma unidade do A ao Z, assim, tanto na parte musical quanto na parte visual também. E eu sinto que eu também entendo melhor a minha voz, a colocação dela, esse charme, entendendo meu timbre, minha maneira de cantar. É uma fase totalmente madura, que eu sinto que o álbum todo é conectado, tanto na parte agitada quanto as baladas de amor. Mas mesmo tendo dois mundos nesse álbum, eu sinto que todos conversam num lugar só. É um disco completo. E eu sinto que eu me sinto feliz e confortável e empolgado por essa fase nova que está nascendo. E por isso Maravilhosamente Bem. Porque é como se fosse uma celebração ao que está acontecendo. E eu acho que não tem coisa melhor com que a gente está feliz com o presente. Porque às vezes a gente está com a cabeça sempre no futuro ou se lamentando do passado. E eu me sinto muito presente. E por isso Maravilhosamente Bem. Muito bom, gostoso ver você tão feliz falando do seu disco ali. Você puxou uma questão da parte visual. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da estética do disco, porque o álbum anterior a gente tinha uma atmosfera mais urbana, aqui a gente vai para um campo que oscila entre o retrô, entre o presente, tem várias referências, o figurino ser uma coisa que muda a cada novo processo visual ali. Você tem o vídeo que acompanha não sei se é um curto, é um média-metragem praticamente, né? Mais de 30 minutos ali, que meio que acompanha todas as canções do álbum. Queria que você mergulhasse um pouco para contar pra gente sobre esse universo visual e estético que você acabou concebendo para esse disco. Bom, eu sinto que a nostalgia, ela mexe com um lugar muito poderoso dentro da gente, né? Porque a nostalgia, ela faz a gente voltar no túnel do tempo e ela conecta com um lugar que fala mais forte do que a mensagem que eu quero passar somente a Júlia. Ela faz você se apegar ao que eu estou te apresentando, mas ela te mexe com uma lembrança sua também do passado. Eu acho que quando a gente conecta essa coisa da sensação nostálgica, talvez eu consiga acessar uma memória afetiva sua, e é por isso que é tão carinhoso e abraça tanto. A minha ideia nesse projeto é de te deixar perdido nesse túnel do tempo. Você não sabe se eu pertenço ao passado ou se é uma situação presente.
é uma mistura de sensações e é uma sinergia total, assim, né? É uma sinestesia de sentimentos. É mistura sabor, cor, música, visual, totalmente assim misturado. Eu queria muito fazer a menção aos anos 80, mas também dizer que eu sou uma artista de hoje em dia, né? Com referências atuais. Então acho que a brincadeira, sobretudo, é essa viagem completa do tempo. Mas a minha primeira formação é como atriz. Antes da música, nasceu o teatro na minha vida. É a minha faculdade de artes cênicas. E também, antes da música, eu comecei fazendo teatro com 10 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa um pouco tímida, pode me parecer, mas eu sempre encontrei esses personagens como uma forma de fortalecer essa minha timidez escondida, assim. É a minha forma de conseguir deixar clara a mensagem, a minha expressão artística é através dessas personas que eu visto e me fortaleço nelas. Então, pensando no álbum, eu queria entrar em muitos personagens e deixar um álbum totalmente impactante, mas com essas brincadeiras de entrar em diversos personagens, porque eu acho que eu ainda estou em fase de teste, então por que não entrar em muitos personagens do que talvez em um só? Eu acho que é um álbum que mexe com muitos lugares, então a gente criou um roteiro de filme para cada música, e quando você entra na brincadeira do álbum, de ouvir ele da música Maravilhosamente Bem até Carinito, que é a última música, eu te apresento milhões de personagens e milhões de dimensões, vai dos anos 2000 aos anos 80, a uma época mais antiga ainda e talvez até coisas futuras, assim. Então, eu acho que o Túnel do Tempo foi talvez a maior brincadeira que eu queria dar com o visual. Acho que eu falei de muitas coisas. Eu amei, não, é pra falar mesmo. Poxa, eu tô mergulhando aqui, refletindo agora ainda mais sobre o vídeo. Mas bora falar agora sobre as canções desse disco, porque você inaugura esse álbum com Maravilhosamente Bem, a faixa título, mas que curiosamente foi uma das últimas a serem compostas para o álbum. Queria que você contasse o que significa esse estado de espírito que você busca trabalhar aqui dentro do álbum e como que foi conceber essa canção, como que foi montar ela para dentro desse disco. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Bom, foi um processo que eu fui entendendo muito durante o que estava acontecendo. Eu acho que esse foi o mais especial do processo da construção do álbum, porque eu fui me deixando muito levar pelas coisas que estavam acontecendo e eu fui criando as mensagens a partir disso, sabe? Eu tentei entender a mensagem de Sulfera, que foi a primeira motivação da criação desse álbum, né? Que foi falar desse sentimento de estar curando a ferida, mas de o tempo todo ser fera, de ser uma pessoa forte e de mostrar essa fortaleza o tempo todo, mas se você chega perto, por trás das garras, uma aura mansa, né? Eu fui entendendo que eu estava vivendo um momento muito apaixonado também. Ali, durante o processo do disco, eu também estava vivendo uma paixão, a Júlia, não as personagens, eu mesma. E eu sinto que eu deixei trazer essa paixão para dentro do meu processo. Eu estava me apaixonando e eu sinto que o disco fala muito também sobre esse verão que eu estava apaixonada e me jogando a essa sensação perigosa que é se entregar para o amor. Então, Mariano Limô fala sobre febre de verão e a temperatura subindo a 1000 graus. E Pra Lua fala sobre essa relação de amor e de prazer com a lua. É como tentar dizer sem não dizer, né? Eu vou tentando encontrar mensagens poéticas para também falar sobre um sentimento ali que eu estava vendo na hora. Então a gente vai encontrando essas outras palavrinhas que vão disfarçando um sentimento real. A gente tem o Canto da Sereia,
que é uma canção que ela te arrasta para a pista que começa o disco, Maravilhosamente Bem, Sou Fera, Vampira, Temos Pra Lua, Veneno da Serpente, e aí entra Canto a Sereia. É uma canção que te arrasta pro lado B, pegando a mensagem da sereia, ela te arrasta pro fundo do mar, como os marinheiros que se amarram ali nos mastros, né, para não deixar levar pro encanto dela. Eu quis brincar com essa coisa da minha voz tão serena ao seu ouvido que ela vai te seduzindo aos poucos, e quando você vê, você entra pro lado B do disco e entra pras baladas de amor. Mas segura aí que a gente vai descer em cada uma delas aqui. Você já tá jogando lá na frente. Eu quero saber os segredos dela. Vamos pra segunda aqui. Ó. Você já puxou, a gente já falou bastante sobre Sou Fera, falou desses ecos de Rita Lee, mas eu sou muito apaixonado pelo Arrepiada, mas quando você soltou essa música lá no comecinho do ano, eu senti uma leveza que eu nunca tinha percebido no seu trabalho. Eu senti que você tava de fato exposta. Pela primeira vez eu senti, tipo, você se mostrando aqui pra gente. Vamos mergulhar nesse universo de Sou Fera. Eu queria que você contasse mais pra gente sobre essa canção aqui. Bom, contei um pouquinho sobre a história, né, de Sou Fera. Eu acho que essa história eu vou manter aqui no particular, sobre o que a gente vai vivendo por dentro. Mas eu acho que a magia da criação dessa canção foi de ter transformado um sentimento difícil com leveza. Sinto que isso foi o mais bonito de tudo, assim, né? De conseguir traduzir isso numa música que é tão dançante quando você bota pra tocar, que é tão contagiante. E eu acho que essa é a melhor forma de você vencer um sentimento que te puxou pra baixo. E quando nasceu essa canção, eu senti que ela tinha uma força de poder ser a primeira música single do lançamento do álbum que estava por vir. Sou Fera, eu falei, essa precisa ser o single, porque eu sinto que ela é a música que traduz para quem me conheceu da Arrepiada e vai conhecer a minha nova fase que está por vir, do Maravilhosamente Bem. Então eu senti que Sou Fera, ela brincava muito com essa transição. E eu quis pensar num clipe que brincava muito também com essa transição, assim. Então é um roteiro que eu assino. E é uma das primeiras vezes que eu assino também a direção criativa, porque Maravilhosamente Bem fala muito sobre isso também. Eu sempre tive essa cabeça borbulhante de ideias, mas sempre me colocando por trás. E eu acho que é o primeiro projeto onde eu me boto à frente, e em muitas dessas frentes, sempre, claro, em parceria com muitas pessoas especiais que me ajudaram em cada uma delas, tanto na produção musical quanto na produção visual. Mas sinto que eu consegui colocar pela primeira vez as ideias que pipocavam aqui na minha cabeça e não deixar que esse fogo apagasse. Perfeito. Eu queria fazer um videoclipe onde brincasse com essa transição, então nasceu esse roteiro onde eu começava dirigindo o carro do Arrepiada, que é o símbolo maior do meu álbum passado. Só que na primeira cena aquele carro quebra, ele já me abandona, então é a hora de seguir uma nova fase. Eu pego a minha maleta e vou pegando a estrada e atravessando pelos desafios que é estar sozinha nesse mundo que é tão cheio de novidade o tempo todo, e às vezes você pode se sentir pequenininho, um peixe pequeno num mar tão gigante. Daí eu encontro uma mulher misteriosa que parece que já viveu muito e que tem algo para me contar. Parece uma pessoa, um símbolo do rock antigo, assim, e quase como num gesto de passar o bastão, ela me dá uma guitarra de presente. Ali de cara você vê que ela tem uma tatuagem na mão, de uma pessoa que é muito referência pra mim. A gente pegou uma mulher que tinha uma fisionomia bem parecida com a Rita Lee e a gente quis fazer essa brincadeira como se fosse um passando um bastão. E aquele gesto é tão empoderador que aquilo me motiva então a pegar todas as demos que eu estava criando naquele momento, eu guardo numa caixinha e levo já na minha maletinha para um ponto de ônibus e esperando aquele ônibus, o ônibus finalmente chega. E se você percebesse na época, ali eu comentava o nome do álbum, Maravilhosamente Bem. Então, o ônibus passando na telinha, você viu o nome do álbum, Maravilhosamente Bem. Eu entrava naquele ônibus e o ônibus ia embora. Mas na época, que foi em janeiro, eu não contei que aquilo era o nome do álbum e nem que estava. Você segurou. Eu queria deixar para o espectador a brincadeira dele poder descobrir os mistérios que eu
que eu tava tentando contar como dicas, e quem pegou, pegou. E agora eu tô compartilhando, para se você quiser voltar também a esse primeiro clipe de Sou Fera, em muitos easter eggs, onde eu tava contando que tava tudo para acontecer. E hoje que já aconteceu, o álbum já lançou, você vê que a história tá toda amarrada. Legal. E o ônibus me leva para uma direção sempre para frente. Um futuro, ele é lindo e espera coisas lindas. Eu ainda não sei o que tá para acontecer, mas sei que ele me espera coisas lindas. Você falou de mistério, e a terceira faixa do disco, a Vampiro, ela tem essa atmosfera misteriosa. É uma composição do Rei Reyes, que não é o ex-integrante do Menudo, se você joga no Google, é o outro compositor. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa atmosfera latina, que é um dos traços desse novo álbum. Essa coisa mais atmosférica também, esse cheirinho de Billie Eilish em alguns momentos da obra aqui. E como que você teve contato com essa canção a primeira vez também? Ok, boas perguntas, e acertou em cheio. Billie Eilish foi uma super referência vocal para mim, o jeito dela cantar, de trazer essa proximidade da voz no microfone, e como chega no resultado depois para os ouvidos. Ela foi uma referência enorme para mim, o jeito dela impostar a voz, de eu encontrar e me identificar nessa referência airada vocal que ela tem e que eu também tenho. Mas, claro, tentando traduzir para minha maneira de cantar. Vampira foi uma música que foi escolhida a dedo, porque eu sinto que eu flerto bastante com músicas que têm uma narrativa por trás. Eu gosto de adentrar personagens, como eu contei, e eu sentia que essa música ela tinha uma história já toda traçada. É sobre uma mulher que se apaixona por uma vampira e fica esperando na calada da noite que ela entre na janela e que a tome o pescoço por inteiro, e seja um flerte entre essa vítima com a vampira, né? E isso me conquistou já na letra. Mas se você for ouvir a versão original, ela é uma salsa dos anos 90, e ela tem até um quê cômico, se você for ver. Ela é interpretada pelo próprio compositor, Rei Reyes, então ela tem um outro storytelling diferente, né? Por ele fazer a interpretação. Eu acho que quando você traz para uma mulher cantando, já vai para um outro lugar, até mais de sedução erótico, entre esses dois quase. personagens que estão na música. E aí eu acho que, pegando essa referência dos anos 80, eu abri o Thriller do Michael Jackson e eu falei, eu acho que a gente pode tentar trazer um tom de terror para isso aqui. E aí a gente destrinchou a música completamente, e a gente conseguiu fazer uma música quase que cinematográfica, porque eu sinto que quando você começa a ouvir a música, você se vê naquele ambiente de terror, de sedução, de mistério. Você vê elementos, a orquestra que está por trás, ela quase que te dá um arrepio na espinha. E eu acho que essa era a minha sensação quando eu quis fazer a música, tentar fazer um 360 e tentar te arrastar para o universo, quase como, escuta essa música de olho fechado, que eu vou te levar para um lugar aqui que você não está esperando. Então Vampira é uma música que é uma versão, mas a gente conseguiu trazer muito ela para o universo do disco. Então, se você compara as duas músicas, parece que é uma música inédita praticamente. Concordo demais. E dentro dessa atmosfera misteriosa, a gente chega na quarta canção, que é Pra Lua. E eu tava a primeira vez que eu ouvi o seu disco, eu ouvi na madrugada, assim que saiu. E essa foi uma das primeiras que me chamou a atenção, porque ela tem essa atmosfera noturna. E tem um dos meus versos favoritos desse disco, que é: não sobrou uma estrela, foram todas cadentes. Conta mais pra gente sobre essa canção, que pra mim é lindíssima. Essa canção é tão bonita, eu acho que é a minha favorita do momento. É linda, Pra Lua. é linda. Ela é uma música muito sensível, muito feminina também. Ela fala sobre esse momento de prazer, assim, e de conexão. As fases da lua, nós mulheres temos muitas fases dentro de nós. E exatamente essa maré cheia e que vai indo e vindo dentro da gente. É uma explosão, um acontecimento dentro do nosso universo aqui interno. E eu acho que era isso que eu queria traduzir na canção, Pra Lua, sobre essa comparação ao mundo feminino com as fases lunares, né? Então, é quase que no momento de prazer,
a gente estivesse num foguete através da lua. Tem um clipe até do Frejá. Procura um amor que seja bom pra mim. A animaçãozinha dos anos 2000. A animação, sabe? Que é sobre um personagem que tenta muito chegar até a lua. Então, eu se fosse trocar em imagens dessa música, seria isso, assim, tentando se conectar ali mais próximo à lua e a esse repertório de dicionário que tem, assim, né? Não sobrou mais nada, as estrelas vão indo embora, as estrelas cadentes, e naquele universo espacial, de repente é só eu e a lua, e essa troca tão intensa que entre nós. Perfeito. Você falou muito dessa coisa de interpretar personagens, e aí a gente sai da década de 80 para chegar em Veneno da Serpente, que me transporta imediatamente para as pistas de Ibiza nos anos 90. Tem um cheirinho de Fernanda Abreu ali no comecinho da carreira, essa coisa bem dance. Queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, essa relação com house, e essa sua relação com música eletrônica. É algo que você tem explorado? Como que foi? Essa foi uma das últimas canções do álbum. Eu sentia que precisava nascer uma música que viesse com uma energia mais pra cima. Como eu falei, foi um verão muito apaixonado. Então, eu me apaixonei por uma pessoa que tinha uma serpente tatuada na mão. E eu bote a serpente. Só isso a dizer. Perfeito. E essa relação com música eletrônica é algo que você curte, é algo que você explora? Como é que é? Eu acho que essa foi uma música que eu já pensei seria perfeita pro show. E eu falei, eu quero que esse show, as pessoas se entreguem. Então a gente foi naquelas referências da Madonna, Vogue, e bebemos ali naquela fonte, e a criação foi feita em cima dessa referência. Perfeita. E saindo desse universo mais sexy, mais provocante, a gente chega no Canto da Sereia, que é uma música que você já começou a falar há pouco, ela é mais instrumental, tem esses arranjos de vozes, ela leva para um outro momento do disco, ela faz meio que essa transição, certo? Exatamente, como eu falei ali, a sereia tem esse poder de hipnotizar, né? E te afundar para debaixo, pro fundo do mar. Por isso também é uma música que não tem letra, porque como as sereias, elas têm um canto onírico, né? É totalmente... como poderia ser? Ela etéreo, quase que... hipnótico, mágico. Hipnótica, exatamente. Então, como o canto da sereia, ela é um ser místico e que te arrasta para baixo. Ela foi pensada a ser colocada exatamente nesse lugar, porque ela é a última música do lado A, e ela te arrasta pro lado B. Quando chegar o vinil, você vai virar pro lado B, porque ela te arrastou para esse lugar. E a gente começa um momento de baladas de amor. E aí, pra falar em baladas de amor, chegamos em Sentimento Blues, uma das mais vulneráveis do disco, também misteriosa, atmosférica. Essa é uma daquelas que pegam nesses momentos de incerteza ali. Eu senti um quezinho de Cazuza, aquelas músicas, aquelas baladas tristes do Cazuza, assim, de fim de noite. Queria que você falasse um pouco mais sobre ela pra gente, por favor. Com certeza, ela é uma música que já foi lançada antes, né, como single com Da Bossa, é uma parceria nossa. Só que uma vez que eu comecei a trazer ela para o repertório do ao vivo, eu me apaixonei por essa música e pela possibilidade também dela ter novos arranjos. Então, flertando ali nas baladas dos anos 80, ali com os arranjos de Alcione, uma coisa assim, eu sentia que ela tinha esse potencial também de ir para esse caminho. E eu falei, essa música precisa ser gravada de novo, precisa ter uma nova interpretação. E eu acho que é o momento perfeito para encaixar ela no álbum novo, porque eu sinto que eu tanto criei já um ambiente da Júlia mais dance, mas eu sinto que minha voz encaixa muito bem para esses momentos mais íntimos, assim, mais contemplativos. E eu sinto que era um repertório uma canção que seria perfeita para esse momento também, mais romântico do álbum, mais de ser contemplada a dois. Perfeito. Aqui a gente pode falar ao mesmo tempo das duas, porque logo em sequência a gente chega em Interlúdio dos Amantes e Seu Romance, e quando a gente assiste o vídeo fica muito claro que é uma canção que prepara o terreno para outra aqui. A primeira a gente tem uma questão das orquestrações, eu acho que foi uma das últimas que vocês também gravaram, imagino, como você comentou há pouco,
mas queria que você comentasse um pouco essa relação entre uma para outra, sobre essa letra, principalmente de Seu Romance, que parece muito uma música que eu sintonizei na madrugada, voltando de táxi para casa, assim. Ela tem essa atmosfera noturna. O disco todo tem uma atmosfera meio de rádio, assim, essas Alfa FM, que a gente tem essas canções de MPB romântica. Por favor, fale mais sobre esse combo de canções lindíssimas. Vamos lá, Seu Romance, ela começa sendo uma música que eu ganhei de presente. É do Tom Veloso com Matheus Gonçalves. O Tom Veloso, ele já conhecido por ser parceiro de muitas composições, né? Ele fez o repertório também de muitas canções da Dora Morenbal, com Zé Ibarra. Ele é conhecido também, ele é filho de Caetano, né? Então ele já tem alma de poeta. E eu virei pra ele e falei assim, ô Tom, a gente não tem parceria junto, sabe? Quando é que você vai me dar uma música? E aí passou um tempo e eu recebo uma mensagem dele assim, ô Júlia, acho que essa música é perfeita pra você. E ele já fez a canção com o lírico feminino e foi quase como um presente, assim. Isso era acontecer bastante no passado, né? Que vários compositores já conhecidos de dar repertório para grandes cantoras, eu me senti como se fosse vivendo aquela época. Essa música aqui é perfeita pra você, pra ser na sua voz. Então eu senti que ela é uma das minhas músicas também que eu sinto que eu mais me entreguei no vocal, que ela tem uma paixão, uma intenção de vocal muito bonita. Ela tem uma cara, sabe de quê? De música de trilha de sonora de novela, de casal apaixonado, sabe? Exatamente, ela tem uma coisa de paixão ali, Uhum. Sim. E aí ela ficou uma canção que ela emenda aquele universo lá do Sentimento Blues. Interlúdio dos Amantes, ela foi a introdução para esse romance. É uma música que tem essa sensibilidade de ser uma balada e de ter uma orquestra linda. A gente se inspirou também muito nos arranjos de amor de Tim Maia também, fazendo muito essa menção assim também das canções de amor como já não fazem mais, sabe? Então é uma música louca de amor, já completamente cega a paixão. Perfeito. E aí depois desse momento de calmaria, de romance, a gente volta para se jogar na pista aqui, porque você simplesmente transforma a Marina Lima em verbo e não só isso, você traz ela para dentro desse disco aqui. Queria que você contasse como que foi esse contato com a Marina Lima. Você falou, Marina, eu fiz uma música para você, vem gravar comigo. Como que foi essa história aí? Foi mais ou menos assim. Uma vez entrando no processo do disco, eu estava procurando poemas meus antigos, assim. E aí eu me deparei no bloco de nota. Engraçado, foi um passado que eu nem lembro e quando eu vi estava lá. Um bloco de nota meu, que se chamava Mário no Limão. E conversando com a Júlia do passado, eu vi que tinha um poema que era uma homenagem ao vocabulário dicionário do universo Marina Lima de ser. Então se chamava Mário no Limão. E eu destrinchava em versos palavras que poderiam representar o universo dela. Porque, afinal, Marina Lima abriu muito caminho pra gente e eu sinto que ela tem um universo inteirinho que a gente pode chamar que é dela. A música acabou nascendo já com o refrão Marina Limão, como uma homenagem, né? Assim como Querer Caetanial, que é de bom. Nasceu Marinara e Limar a Vida, né? Tudo que ela fez acabou sendo um jeito Marinara e Limar a Vida. Então, a canção se chamou Marina Limão e uma vez a canção pronta, eu pensei, preciso me atrever essa hora e tentar chegar em Marina Lima. E quase como um selo de verificação, né? De que ela aprovou a canção, de que está aprovando esse álbum. Como uma pessoa que é tão importante, sinto que se não fosse por ela, talvez esse álbum seria totalmente diferente, né? É quase que uma reverência a tudo que ela fez. E eu que sou uma sementinha galinho que vem a partir de uma geração posterior a ela, precisava, assim, né, de poder ter um pouquinho desse contato próximo. E eu sinto que a música, ela dá esses presentes, assim, a gente consegue chegar próximo de artistas que a gente nunca imaginou que chegaria perto se não fosse pela música. Então, aproveitando esse elo tão bonito que a música faz, eu encontrei a oportunidade, então, perfeita de poder chegar perto dela e de mostrar a ela a canção. Eu sinto que para ela também foi uma coisa especial, porque ela se sentiu conectada à canção e escreveu de volta um poema. Então o texto que a Marina fala foi escrito por ela e a gente assina então essa autoria juntas, assim. É uma parceria que foi escrita em conjunto
E foi o maior presente, assim, porque poder ter a Marina junto aqui foi muito lindo, assim. Eu fiquei muito emocionada de poder ter essa troca de perto, de poder ter trocado com ela, de ter o WhatsApp agora da Marina. Chique! Ela fala... muito chique! Então eu sinto que a gente pode ter tido uma troca muito bonita, e se não fosse pela música, nada teria acontecido. Então, foi muito especial. A gente começou falando de Billie Eilish, eu sei que a Marina é apaixonada por Billie Eilish, faz cover ao vivo também, então, ó, tá amarrando esse universo aí. Mas vamos para a última faixa do disco aqui, porque Cariñito, também cantada em espanhol, traz esse fechamento mais atmosférico, e eu queria que você contasse por que você escolheu essa canção para encerrar esse novo álbum. Eu sinto que, pensando nos CDs, assim, no momento que a gente botava um CD para tocar, tinha aquela brincadeira da faixa Ghost, né? Uhum. Que ela finalizava o disco tinha um e era silêncio. quase que um silêncio, e aí é quase como se fosse uma faixa de presente. Foi nessa intenção, e por isso coloquei Cariñito como última faixa, assim. É quase que uma faixa de despedida pra a gente colocar de novo pra tocar. Cariñito, a referência que a gente teve foi dessa Drum Machine, né? Dos primeiros estudos do beat, antes de ir pro computador, né? Era feito de forma analógica. Então tem um disco do Henri Salvador, dos anos 60 para 70, que se chama Home Studio. E o Henri Salvador, que ele é praticamente um cara que bebeu da Bossa Nova ali, né? Bebeu muito do João Gilberto, só que francês, né? E ele tem muitas músicas inspiradas, porque ele foi um cara que seguiu ali o João Gilberto. Mas ele tem um álbum que se chama Home Studio, que foi um dos primeiros álbuns e experimentações de você fazer tudo sozinho, né? Daquele autoprodutor, né? Dele chegar e produzir o Drum Machine e começar a fazer esses testes em fita de fazer abertura de voz. Você achou o disco aí? Achei. É uma compilação de... Aqui tá com Exato. 2021, mas eu imagino que a data tá bem errada aqui no Spotify. Ele foi remasterizado agora, mas ele é um compilado que vai do 68 até 73. Legal. E ele é uma homenagem do início a esse estudo, que na época era Drum Machine, e mais tarde acabou virando beat, que a gente conhece hoje. Então, ele tem uma essência do início, de uma fórmula que é muito utilizada hoje, só que a gente bebe de um lugar que começou primeiro analógico, né? Feito ali em máquina. O looping da batida que depois a gente fazia a música em cima daquele looping que foi feito de forma analógica. Que incrível. Então, Cariñito foi inspirado nesse disco do Henri Salvador. Ele também foi um disco que me inspirou muito para as aberturas de vozes do disco, as vozes dobradas. Sobre eu mesma ser as minhas próprias backing vocals também. É uma estética que você tem caminhos de entender como você quer fazer a sua estética do disco, e o Henri Salvador, com esse álbum, me apresentou que eu mesma podia ser minhas próprias backing vocals, eu mesma fazer as aberturas de voz. E eu sinto que o charme do disco também está muito aí, sobre essas vozes dobradas, sobre essas aberturas vocais. E é isso, a gente também bebe de muita referência para criar a partir disso as nossas próprias criações. Esse disco aí foi um disco que foi muito referência mesmo. Depois aproveite essa viagem e já escuta depois da nossa conversa, porque é um disco maravilhoso e que abriu muitas sementinhas, assim, acendeu muitas luzes aqui dentro. Legal, já salvei aqui, você que tá ouvindo também já salva aí pra ouvir. Júlia, uma última pergunta. Das 11 canções desse álbum, você já deu uma pista ali, mas se você tivesse que escolher apenas uma, qual é a sua favorita, a canção que você recomenda, a canção que sintetiza esse disco? É uma pergunta tricky, mas só pode escolher uma desse novo álbum. Qual que é a canção que grita maravilhosamente bem aí pra você? Toda hora muda. Eu tô toda hora me apaixonando por alguma. Assim, já foi Vampira, já foi Maravilhosamente Bem. Eu acho que agora eu tô no momento das baladas. Acho que eu tô pra Lua, eu acho que é a minha favorita agora. É uma música muito sensível, assim. E eu acho ela é uma viagem à parte, assim. Mas depois vai mudar. Seu Romance também tá sendo uma que eu também tô gostando muito. É bom, assim, eu tô toda hora me apaixonando, me encantando por uma faixa diferente do álbum.
Perfeito. Se você quiser se apaixonar também, Maravilhosamente Bem, disponível em todas as plataformas de streaming. Siga a Júlia Messi nas redes sociais para saber de shows, lançamentos. Ela já deu uma fofoquinha de que vem disco de vinil aí com lado A, lado B divididinho para vocês. E é isso, Júlia, muito obrigado por ceder esse tempo para conversar com a gente. Uma honra e fico feliz de mergulhar nesse disco que eu gostei demais. Ai, muito legal essa conversa toda, foi muito especial. Deu para sentir também que você se permitiu embarcar nessas canções, nesse disco. Dava para ver que todas essas perguntas vinham com muita emoção também sobre o que você sentiu. E isso para mim é o mais especial. É sentir também que eu consegui te acessar também no seu momento. E eu acho que isso é o mais bonito da música, né? Que agora a gente está tendo a oportunidade de conversar, de você ouvir o que estava por trás dessas canções. Mas a música chegou primeiro, né? Ela que foi o primeiro contato com você e com quem também tá chegando agora para poder tirar as curiosidades e o por trás da canção. Mas se a gente tá se encontrando aqui é porque o disco te tocou de alguma forma e eu sinto que essa como um sentimento de missão cumprida, assim, né? É de me fazer conectar sempre através da música. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.